Muito bem, de volta com o nosso programa Escola da Fé. Estamos aqui conversando com o Padre Paulo Ricardo e o professor Felipe Neri, que é um especialista em educação, especialmente em educação católica. Antes de voltar com o Felipe, o Padre Paulo, qual é a base da educação católica? O que não pode faltar numa educação católica? Bom, veja, eu queria salientar, né, que o professor Felipe Neri estava falando, que exatamente, primeira coisa, esse direito inalienável de os pais darem a educação aos seus filhos. Porque ultimamente, né, a escola quer ser substituta dos pais e não auxiliar dos pais. E existe toda uma tendência também de governo quererem cada vez mais trazer para si as crianças e os pais que vão trabalhar, etc., e deixa a educação das crianças para os pais. O Papa Bento XVI disse que é um dos princípios, um dos valores inegociáveis. São 3 coisas que o Papa falou, e ele disse isso a uma conferência para parlamentares europeus. Como Papa, ele disse 3 coisas não negociáveis. Primeiro, a vida, recebida da concepção até a sua morte natural. Segundo, a família constituída pelo casal de um homem e uma mulher em união indissolúvel. E terceiro valor não negociável é o direito de os pais educarem seus filhos. Isso é muito importante. Inclusive, Padre Paulo, eu estava vendo aqui hoje no Catecismo, no item aqui, Educação, interessante, o parágrafo 2344 diz assim: direito de uma reta educação sexual. Os pais têm direito de exigir uma reta educação sexual. Parágrafo 2344. Direito e dever dos pais de educar os filhos. Aí tem 4 parágrafos aqui do Catecismo. 1653, 2221, 2223, 2371. O Catecismo é recheado desse assunto. Sim. E, então, Ata, que você fez, o princípio básico para a gente saber o que é uma educação católica, né, é a primeira coisa, inalidade. A gente tem que entender o que é que nós estamos fazendo. Quando você quer conhecer uma coisa, você pergunta qual é a finalidade. Se eu tenho aqui esse recipiente de vidro, né, se você diz qual é a finalidade, você identifica que é um copo, não é um vaso para colocar flores, né, não é uma lâmpada, não, é tudo de vidro, mas para que serve? Então, para que a igreja agora se meteu nessa história de querer ajudar os pais a educarem os filhos? Por uma razão muito, muito básica, fundamental, que é dar, junto com a cultura, com o conhecimento, com a busca da verdade, dar a busca da verdade com V maiúsculo, que é Deus, ou seja, espiritualidade. Agora, isso é uma coisa que, infelizmente, do final da Idade Média para cá, foi se perdendo, por várias razões. Mas é um contrassenso, né? Quando uma pessoa se matricula numa autoescola, ela quer aprender a dirigir, a prática. Mas imagine que uma pessoa se matriculasse na autoescola e só aprendesse a teoria de como dirigir. Mas você dava a chave do carro para ela, não sabe dirigir. Então você matricula o seu filho numa escola católica, mas o seu filho não sabe rezar, não sabe se relacionar com Deus, não sabe ler a Bíblia, não sabe, né, nadar no mundo da espiritualidade. Isso é uma realidade, né, básica, importante e fundamental, porque é importante educar o homem todo. Educar o homem todo. E o que acontece? Por várias razões, do fim da Idade Média, Renascimento, para cá, se perdeu isso. Basicamente, a causa, o motor disso tudo, foi uma circunstância histórica, né, que com a Reforma Protestante, ou seja, não havia mais gente católico, unívoco, onde todo mundo era católico e todo mundo vivia a escola católica. Então, por uma estratégia dos jesuítas, eles começaram a montar escolas que davam um alto nível intelectual e virtudes humanas para a pessoa ser um bom cidadão, etc. Para o quê? Com essas escolas bastante eficazes, atrair a juventude, né, para não perder o campo, digamos assim.
Mas, e atraía mesmo, né? E atraía mesmo. Mas se perdeu uma coisa importante. Ou seja, com essa realidade de querer atrair pela competência, se perdeu um dado importante, que era esta educação escolar. Não é? Aí depois, de lá para cá, as coisas depois vieram piorando consideravelmente. Com a Revolução Industrial, não é? A sociedade começou a precisar de quê? De trabalhadores, de técnicos, de pessoas que fizessem as coisas. Aí pronto, então, veja só, antes as escolas formavam o quê? Queriam formar o quê? Santos. Aí, com a crise protestante, começou, não vamos, para não perder gente, não vamos exigir mais, não, vamos formar cidadãos. Aí agora, com a Revolução Industrial, vamos fazer o seguinte, vamos formar pessoas profissionalmente competentes. Então, olha o nível que vai baixando, né? Esse é o voo da galinha, né? Vai baixando de nível, vai perdendo altura. Então, agora você tem um técnico. E com a questão da Segunda Guerra Mundial, as coisas mudaram, porque com a Segunda Guerra Mundial, as fábricas, máquinas, etc., não precisa tanto de trabalhador, então não tem tanto problema de técnico. E de lá para cá, não é? Da metade do século XX para cá, as escolas começaram a virar escolas de um instrumento de engenharia social, controlar o comportamento das pessoas, formar o comportamento das pessoas. Claro que nesse aspecto, a igreja, não é? Já pulou fora do barco. A igreja não quer isso, não quer manipular o comportamento das pessoas. Mas, infelizmente, é o que está sendo feito. Você vai ver, as pessoas reclamam que as crianças não aprendem na escola. Mas não aprendem, e isso não é, porque a escola é incompetente. Não, a escola é montada de propósito para não ensinar. Ela é feita para condicionar comportamentos. Infelizmente, está acontecendo esse tipo de engenharia social. Bom, como que a gente sai dessa? Né? É a pergunta sua. Né? Quais são os princípios necessários para uma educação católica? É por isso que hoje o senhor não pode mais reprovar um aluno? Também. Porque no meu tempo reprovava o aluno. O aluno que não sabia, não passava. Hoje, o aluno passa. E passa sem saber. Infelizmente, isso daí foi uma decisão que agora parece que estão querendo começar a rever outra vez, porque ele levou ao caos total, né? Bom, não vamos entrar nos detalhes de onde veio essa decisão, porque infelizmente o modelo foi copiado em Cuba. Mas deixemos de lado como que isso entrou no Brasil. O fato, porém, é o seguinte: se nós queremos uma educação católica, a primeira coisa que a gente tem que ter, mesmo que você não consiga realizar isso hoje, você tem que ter o seguinte: qual é o que nós queremos obter? Por que é que os pais, por que é que a igreja quer educar seus filhos? Porque nós queremos educá-los para o céu. Nós queremos educá-los, não é, para ter espiritualidade, saberem nadar no mundo espiritual, saber rezar de verdade. E isso é uma coisa que é tão endêmica, uma realidade assim que foi contaminando tudo, que até mesmo a própria catequese que se dá nas paróquias perdeu o seu caráter educacional. Ou seja, se ensina muita coisa, mas não se ensina, por exemplo, as crianças a rezar. Por exemplo, você vai dar catequese de primeira comunhão, seja na escola, seja na paróquia. Como é possível dar catequese de primeira comunhão e não levar as crianças ao altar e ensinar as crianças a fazer uma adoração, a adorar o Santíssimo, a rezar o terço, a ter uma vida de piedade, a ler a Bíblia, como dizia o professor Felipe Neri, não é? A saber saborear as Sagradas Escrituras, tirar dali uma lição espiritual. A gente começa ensinando essas coisas, e aqui eu não estou colocando coisas estratosféricas, né? Coisas do arco da velha, são coisas bem possíveis. Fazendo isso, nós estamos realmente dando aos nossos filhos, não é? Uma musculatura para enfrentar a vida depois, enfrentar a vida, e isso é muito importante, não é? Por exemplo, histórias bíblicas é uma coisa fundamental, não é? E isso deve começar em casa. Por quê? Porque quando as crianças vão para a escola, não é, de alguma forma já é tarde, não é?
no sentido que as crianças Agora, em casa precisariam receber dos pais, né, conhecimento de histórias bíblicas, que aquilo vai formando já, né, o próprio cérebro da criança, vai se abrindo para essa realidade e vai se formando de uma forma adequada. Agora, a gente sabe que a maioria, Felipe, a maioria das famílias hoje não tem condição de colocar a criança num colégio que é pago. E os colégios confessionais têm que ser pagos, né? Claro, porque não são mantidos pelo Estado, é particular. E aí eu vejo uma outra dificuldade ainda, que é o seguinte: muitas famílias estão destruídas. Muitas crianças estão sendo criadas ou só pela mãe, ou só pelo pai, ou às vezes até no orfanato. E ficam aí, evidentemente, vão todas para colégios do Estado. E a gente vê que os colégios do Estado hoje estão oferecendo uma educação, especialmente no campo moral, altamente deficiente. As escolas colocando máquina para a criança pegar a camisinha. Quer dizer, que educação é essa que nós estamos dando? Outras escolas têm cartilhas que a gente não pode mostrar aqui. Tão vergonhosas que são as figuras de pais que aparecem na cartilha. Eu pergunto, como enfrentar isso, Felipe? Sim. Professor, isso é bem interessante porque a gente tem visto que um dos caminhos é não usar o material didático que nós encontramos no mercado. Isso eu digo, obviamente, aos colégios particulares. Por quê? Porque realmente esse material didático hoje no Brasil, ele é delineado, ele não é neutro, ele não oferece aos jovens, crianças, um discernimento para poder ver. Não, ele realmente é enviesado, né? Ele mostra um único modo de ver e muitas vezes completamente inadequado, né? E é um exemplo as questões de sexualidade, porque você reduz a sexualidade de um ser humano à genitalidade. Você tira o aspecto afetivo, né? Você não prepara para o relacionamento, né? Não estou dizendo que isso seja feito no colégio, mas é para mostrar que o que tem no colégio é deficitário, completamente inadequado para um jovem, porque em nome de evitar a gravidez da adolescência, se faz muitas coisas. Então o material didático, para um colégio, ele é um facilitador, porque o professor dá aula em 3 lugares, né? E esse professor também, por conta da sua necessidade, o material didático facilita ele. Então o material didático hoje, ele engessa o professor. Nós tínhamos antigamente os grandes mestres, tinham um domínio amplo da sua disciplina, né? Então você pega hoje a história, né? E são quadros soltos e você não consegue, o jovem não consegue linkar, né? E muitas vezes uma história mostra a verdadeira versão também. O material didático é problemático no país, né? Por isso que a gente fala, olha, nós temos que fomentar o conhecimento, né? O aluno ele tem estudado para a prova e depois passa a prova ele esquece. Por quê? Por causa do próprio sistema que nós temos, né? Não para conhecer e saborear o conhecimento, explorar isso, né? Não estou dizendo que não tenha nenhum colégio que não faça isso. A maioria é assim, e não é no Brasil, é no mundo isso, né? Ou seja, nós vivemos uma crise na educação, né? Então, nós temos que olhar e aprender com a família, né? Ver o que a família tem, né? Como é a família. Então, nesses campos que o senhor cita, porque o material, em grande parte, também está inadequado. E não se conhece o que a igreja escreve. Por exemplo, existem muitos do Papa Pio XI escreveu Divinos Ilius Magistri, ou seja, sobre educação. Ou seja, é necessário para um professor católico, sabe o que a igreja pensa. É o único documento? Não, tem centenas. Tem Gravissimo Educationis, ou seja, gravidade da educação. E nesse documento a igreja fala justamente do mesmo protagonismo da família, né? Então a gente precisa ser, porque vai fazer diferença na nossa prática. O professor católico era um professor virtuoso, né? De virtudes, mais que dar a própria matéria. Ele era exemplar no todo, né? Por quê? Porque ele não pode ter a quebra com o que o pai e a mãe estão fazendo em casa. Só que as famílias estão sofrendo muito hoje também. Então a gente tem falado também de auxiliar as famílias na formação para a família, né? Eu sempre fui favorável, eu acho que o Papa João Paulo II falava da catequese urgente familiar, né? Ou seja, que muito antes da primeira comunhão dentro da igreja, os pais desde sempre falem isso todos os dias, vivam a fé em casa.
Porque senão é uma esquizofrenia. A criança vê, bom, a fé tem uma utilidade, mas os meus pais não vivem, né? Então, com toda a deficiência que nós temos como pais, que erramos, né, nós precisamos convidar os pais a olhar para a família, olhar para os seus filhos, com um olhar que a igreja sempre fala, ou seja, eles não são nossos, né, nós somos emprestados por Deus, e o nosso trabalho é levá-los para o céu, né? Santo Antônio Maria Claret falava muito sobre isso, levá-los para o céu. Felipe, agora uma coisa que eu queria colocar, hoje nós temos, Padre Paulo, muita gente boa formada na igreja. O senhor como eu, como você, nós estamos acostumados a ver plateias aí de 30 mil pessoas, 50 mil pessoas, aqui na Canção Nova, onde nesse meio tem muita gente que é professor. Às vezes professor aposentado, professor nativa, muitos pais. Felipe, não é hora de haver uma certa ação dessa massa católica consciente, grande que existe, só que ela é silenciosa, né? Sim. Na hora de haver uma ação dessas professoras católicas, desses pais católicos, sobre as escolas, Sim. exigindo validade em termos, eu não digo só em termos de religião, mas também de formação intelectual. Sim. Na verdade, eu acho que o primeiro passo de um pai que tem uma criança num colégio é ele manter constante contato com o professor. Inclusive para ele poder mostrar que o filho não é um sapato, que você entrega e depois te envolvem ele preparado. Ou seja, para ter uma engrenagem correta. Então você tem que ter um contato. E nesse contato você vai saber o que está acontecendo e vai poder interagir com o professor. Isso eu já vi muitas e muitas vezes, de temas inadequados que os pais se manifestaram com respeito, com a educação, conversando com a direção, com os professores, porque uma parte dos professores eles não estão entendendo o que está acontecendo. Porque não há um estudo da história da educação, da filosofia da educação como tal. Então, aqui é um primeiro campo, ou seja, os pais devem acompanhar. Ah, mas trabalha muito fora. Mas é a nossa família, são os nossos filhos de maior valor. Não adianta ter sucesso na vida sem o filho. A experiência que você teve ali como diretor do colégio São Bento, em São Paulo, Sim. É um colégio grande. Quantos alunos tinha ali, mais ou menos? Quando eu cheguei nesse colégio, ele já havia passado por muitas mudanças, né? Então, era um colégio que, quando eu cheguei, nós tínhamos aí por volta de 300 alunos. Um colégio que 1.500 alunos. Lógico que, puxa, mas por que reduziu tanto? Bom, localidade, né? Está no centro de São Paulo, a dificuldade dos pais. É como ali o Liceu Sagrado Coração. Sim, exato. Está num lugar hoje... Eles parece que fecharam também? Sim, né? Se eu não me engano... É um colégio que, no meu tempo de aluno aqui, tinha 2.000 alunos. Exato. E não é que não famílias católicas, mas é porque as coisas foram realmente se perdendo. Os professores não sabiam de que forma trabalhar. Eu sempre falei que nós temos que valorizar o professor. Então, o professor ele tem que estudar. E eu não estou falando de um estudo na universidade, simplesmente. No contato com os próprios colegas daquele grupo, vai formar uma família. Tudo se baseia por uma família. Né? Ou seja, que procura a Deus. Então, no São Bento, a gente, quando esteve lá, nós nos deparamos com o próprio material didático, que tivemos que mudar. Né? Porque nós não poderíamos uma questão de coerência mesmo. Né? Porque eu queria justamente dar aquilo que fosse melhor. Né? Pelo menos assim, como se fosse educar os meus próprios filhos. Né? Porque são filhos de outras pessoas que, dentro dessa comunidade, vamos estar unidos. Né? E então, foi um trabalho, né? Um trabalho longo, árduo também. Hoje, a gente vê que o caminho realmente é auxiliar essas famílias. Então, se fala de uma movimentação, ela já existe. Mas, inclusive, o pai que nos escuta, a mãe que nos escuta, eu tenho certeza que muitas pessoas que estão ouvindo o programa hoje, até porque eu falei com muita gente, né? Vai aparecer no programa do professor Felipe Aquino e tal. Puxa, isso. Não, justamente em que... Mas como é que a gente deve fazer? Então, a coisa é como a igreja funciona. A família hoje é muito isolada. E nossa igreja é apostólica. Então, os nossos filhos vão aprender a ter amigos quando os pais têm amigos que estão dentro de casa. E assim nós vamos conhecer outras famílias e professores. E, naturalmente, a coisa vai se ordenando. E a parte operacional de como fazer um colégio, essa é a parte mais simples. Você vai alugar um espaço, vai fazer tudo isso, a gente ajuda e orienta também, né, diante do que eles têm naquele local. Né? Então, essa é a parte mais simples. Porque, não, mas quanto custa?
O que eu devo fazer? Não, essa parte é a parte final, não é a parte que a gente considera mais simples, né? Porque a parte mais importante realmente é como educar, né? Então, hoje o mandarim é uma língua importante, vamos colocar no colégio? Será que é necessário? Pode ser que tenha no extracurricular, no período da tarde, né? Mas dentro da grade, hoje, então, o olhar é para a demanda, e não deveria ser, né? O olhar é para o fim que nós vamos alcançar, e levar essas crianças a isso, com toda a deficiência que nós seres humanos temos, os professores, os pais, a direção do colégio, mas de uma unidade de olhar, né? Unidos pela virtude, ou seja, vamos trilhar um caminho. E assim, acredito que essas manifestações, esses movimentos que estão acontecendo, vão realmente crescer nos próximos anos, né? Para que possa atender a tanta gente que não sabe onde colocar o filho. Ô Felipe, eu sinto... Eu estou conversando mais com o Felipe aqui, porque ele precisa sair agora às 9h30, e depois eu continuo a conversa com o Padre Paulo. Mas uma angústia que eu sinto há muito tempo é exatamente de ver isso. A quantidade de jovens aumentando e o número de colégios religiosos diminuindo. Como você disse, o Papo São Bento, que era um colégio que chegou a ter uns 2 mil alunos, caiu para 300. O Liceu em São Paulo, que era de 2000, fechou, né? E eu não sei, talvez muitos mais tenham fechado. Como a gente... Porque quem tem o colégio na mão, a escola na mão, domina a sociedade. Cultura, tá certo? Quem molda a cultura da sociedade é a universidade, são os colégios, é o banco escolar. Exato. Como suprir esse vazio que ficou aí, que está ficando aí? Bom, o ponto-chave, por que estão fechando, por que estão esvaziando? Por causa da identidade perdida. Os pais, eles aspiram por essa identificação católica. Então, em nome de aceitar novas terapias, adequar as competências que tem que se fazer, não se percebe que o nível intelectual baixou muitíssimo. As escolas católicas sempre assim, de altíssimo nível. Alto nível. Sempre altíssimo. Porque a gente não pode reduzir, muita gente fala, bom, eu já entendi, então a escola católica, volta a falar, é religião. Não, não é isso. Ou seja, em todas as áreas, né, ela está permeada. Então, aqui é não abrir mão da sua identidade. Não abrir mão dos princípios que a igreja nos oferece. Não abrir mão, né, diante de tudo isso que nós estamos ensinando, né, não abandonar essas questões, pensando que os pais não vão querer. Muito pelo contrário, os pais querem. Os pais querem, por quê? Porque a criança vai crescer mais madura, né, a criança mais feliz. O exemplo que eu dou, hoje não se fala de caridade, né, não fala de caridade. Isso sempre foi vivido na nossa igreja, dentro do colégio. Uma vez no ano tem um projeto sobre caridade. Caridade é quem vai, inclusive, ordenar dentro da criança a própria sexualidade, porque ele vai viver para os outros e não para si mesmo. Então, nos períodos que possa passar um momento assim conturbado, né, a caridade ajuda a regrar, você vive para o outro, né? Isso deveria ser uma engrenagem dentro da própria escola. Então, a gente não pode abandonar a identidade, e para isso a gente precisa conhecê-la. Felipe, já me apontaram a placa do intervalo. Eu quero agradecer a sua presença. Eu sei que você não está muito disposto hoje fisicamente, mas Deus lhe pague por você ter estado aqui hoje até agora. Obrigado, professor. E quem sabe uma outra oportunidade a gente pode conversar então até com mais detalhes. Muito obrigado, sim, viu? E voltaremos aí uma outra vez. Vamos fazer o intervalo e depois do intervalo eu continuo a conversa aqui com o Padre Paulo. Espera aí que a gente volta já.